Olá pessoal do CIEJA da Vila Maria e Vila Guilherme, aqui é a professora Fabiana. Nossa aula de hoje dará continuidade à história dos bairros de São Paulo. Hoje falaremos de um bairro muito especial, um bairro bem conhecido e querido por todos, chamado de Vila Maria, a famosa e formosa Vila Maria. A Vila Maria surgiu em 1917, do loteamento do sítio Bela Vista. Suas terras margeavam o lado direito do Tietê, na zona norte de São Paulo. Era um terreno irregular, de várzea, com muitos alagamentos. Até os anos 50, as calçadas ainda eram de terra. Os moradores pescavam e nadavam no rio Tietê. A travessia do rio só era possível através de barcos. Em 1918 foi construída uma ponte de madeira, ligando as duas margens do rio Tietê. Uma nova ponte foi construída, permitindo a travessia de carros. E em 1958 foi construída a ponte que vemos nos dias de hoje. Esse era o trajeto do rio Tietê, no ano de 1930. O rio passava dentro da Vila Maria e a região mais baixa sofria constantes alagamentos. Hoje o rio Tietê tem um outro trajeto, porém os alagamentos continuam até os dias de hoje. Naquela época e durante muito tempo era comum os habitantes terem embarcação própria, guardada em casa, como se fossem carros guardados na garagem. Isto por causa das frequentes inundações. Vejam várias manchetes dos jornais dessa época. Assistam agora uma pequena entrevista com Roberto Carvalho da Mota, um morador da Vila Maria, falando sobre as constantes enchentes na Vila Maria. A maior enchente deste bairro ocorreu em 1929. As águas chegaram até próximo à Candelária. Mas isso é uma coisa natural, porque naquele tempo isso aqui era a mangue do bairro. Era a várzea total, era para deságue do rio, né? O rio ainda não estava nessa posição que está hoje. Esse rio ele fazia umas curvas enormes aqui pela Vila Maria Baixa. Vila Maria Baixa era todinha, toda essa extensão do lado do rio, Vila Guilherme inclusive. O rio era tortuoso. A média das enchentes era ficar aí com 40, 50, 60 centímetros, 1 metro. Essa de 29, ele chegou a locais aí dizendo com 2 metros de água. Mas a Vila Maria tem muitas histórias. Tem a chegada da eletricidade e dos bondinhos em 1923. E uma das primeiras escolas do bairro, fundada em 1942, o Colégio Sion. Em 1955, foi inaugurado um dos primeiros postos de saúde do bairro, pelo então governador Jânio Quadros. A Vila Maria tem muitas e muitas histórias. Eu espero que vocês contem algumas dessas histórias no plantão de dúvidas. Vamos às nossas questões agora? Se vocês tiverem alguma dúvida para responderem as questões, é só reverem os trechos dessa videoaula. Faça as questões no seu caderno. Primeira questão. A aula de hoje contou um pouco a história de qual vila? Vila Prudente, Vila Clementino ou Vila Maria? Segunda questão. A aula de hoje contou um pouco a história de qual rio? Rio Pinheiros, Rio Tietê ou Rio Tamanduateí? Terceira questão. Escreva no seu caderno o que você mais gosta de fazer no seu bairro. Quarta e última questão. Escreva no seu caderno qual é o posto de saúde mais próximo da sua casa. Até a próxima aula. Obrigada!